Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre cosseno de um arco mais cosseno do outro arco, assim como cosseno de um arco menos o cosseno de outro arco. E da mesma forma, a gente vai estar fazendo seno de um arco mais seno de outro arco e seno de um arco menos o seno de outro arco. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente viu que cosseno da soma de dois arcos era o seguinte: cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Também a gente viu que cosseno de A menos B era igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B, certo? Então, a gente está querendo encontrar o cosseno de um ângulo mais o cosseno de outro ângulo. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos somar essas duas equações aqui, certo? Então, isso daqui virou um sistema. Então, somando essas duas equações. Quando eu somo essas duas equações, eu chego aqui, cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, do lado esquerdo da igualdade. No segundo lado, eu chego aqui, cosseno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes cosseno de B. Então, isso daqui vai ficar duas vezes cosseno de A vezes cosseno de B. E aqui vai ficar menos seno A vezes seno B, mais seno A vezes seno B. O que acontece? Isso zera, certo? Eles são cortados. Aí, se eu pego o seguinte, se eu chamo A mais B de P e A menos B de Q, a gente chega ao seguinte. Então, a gente tem que P é igual a A mais B. E Q é A é igual a A menos B. Então, a gente tem que, como a gente tem que P é igual a A mais B e Q é igual a A menos B, a gente vai resolver esse outro sisteminha aqui. Então, a gente chega que, se eu somar esses dois, a gente chega que P mais Q é igual a 2A. E o B, como B, cancela. Então, a gente chega aqui, passando, trocando os lados aqui, a gente chega aqui, 2A é P mais Q. Então, a gente chega aqui, A é igual a P mais Q sobre 2, certo? Pro outro lado, substituindo A aqui numa dessas, ou se eu pegar a diferença entre os dois, eu vou pegar a diferença entre os dois. Não, vamos substituir, fazer do jeito normal. Então, se eu pegar primeiro, eu vou chamar isso aqui de 1. Então, substituindo, A igual a P mais Q sobre 2.
em 1, bem. Então, a gente chega aqui. P é igual. No lugar de A, vai ficar P mais Q sobre 2 mais B. Então, a gente chega aqui, P menos P mais Q sobre 2 é igual a B. Dessa forma, a gente tem que, tirando o mínimo desse lado, a gente tem que 2P é igual a menos P mais Q. Então, muda o sinal de todo mundo que está no parênteses. Então, dessa forma, a gente tem que P menos Q sobre 2 é igual a B. Ou seja, B é igual a P menos Q sobre 2. E substituindo isso na fórmula que a gente encontrou, que é essa daqui, ó. A gente chega aqui. Aqui vai ficar cosseno de P mais cosseno de Q é igual a 2 vezes o A, 2 vezes cosseno de A, que é P mais Q, sobre 2, vezes cosseno de B, que é P menos Q, sobre 2. Então, observando aqui, a gente chega no seguinte caso. Nesse caso aqui, certo? Agora, e se for cosseno de P menos cosseno de Q? Como que a gente encontra isso? Então, ao invés da gente pegar, nesse caso aqui, somar as duas equações, a gente vai subtrair as duas equações. Então, subtrai aqui. Certo? Dessa forma, a gente chega aqui. Cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B é igual. Quando eu pego esse daqui, ó, cosseno de A vezes cosseno de B menos cosseno de A vezes cosseno de B, esses dois cancelam, certo? Aí, para outro lado, aqui, a gente tem que menos seno de A vezes seno de B, menos vezes mais seno de A vezes B. Então, vai ficar a mesma coisa. Então, menos seno de A vezes B, menos seno de A vezes B. Então, vai ficar menos 2 seno A, seno B. Aí, fazendo da mesma forma que a anterior, a gente chama A mais B de P e A menos B de Q. Então, a gente chega aqui. Cosseno de P menos cosseno de Q é igual a menos 2 vezes. Então, a gente, da anterior, a gente chegou que A é P mais Q sobre 2, né? Quando a gente chama A mais B de P e A menos B de Q, então A vai ser P mais Q sobre 2 e B, P menos Q sobre 2. Então, vai acontecer a mesma coisa agora. Então, a gente chega aqui. No lugar de A, a gente vai colocar. Então, vai ficar vai colocar P mais Q sobre 2. E no lugar de B, vai ficar P menos Q sobre 2. Então, essa é a fórmula de cosseno de P menos cosseno de Q. Que é esse caso aqui, certo?
Agora, se a gente fosse fazer o seno de P mais o seno de Q, como que a gente faria isso? Então, primeiro a gente tem que descobrir o seno, relembrar o seno da soma de dois arcos e o seno da diferença de dois arcos. Então, vai ficar seno de A mais B. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O seno da diferença de dois arcos é seno A vezes cosseno B menos seno B cosseno A. Então, agora, primeiro, fazendo do mesmo jeito que lá do cosseno, a gente vai somar essas duas equações. Então, a gente chega aqui, seno de A mais B mais seno de A menos B é igual. Somando aqui, vai ficar seno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes cosseno de B é igual a 2 seno A cosseno B. Esse daqui vai ficar seno de B vezes cosseno A, seno de B vezes cosseno de A menos seno de B vezes cosseno de A. Esses dois cortam, que é zero. Aí, como a gente está chamando A mais B de P e A menos B de Q, a gente chega aqui, A é igual a P mais Q sobre 2, que é a mesma conta que a gente fez lá quando a gente viu cosseno de P mais cosseno de Q, e que B é P menos Q sobre 2. Então, aqui vai ficar dessa forma aqui, seno de P mais seno de Q é igual a 2 vezes seno, ó, o A não é P mais Q, então vai ficar P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Agora, se eu quiser seno de P menos seno de Q. Então, eu vou ter que pegar essas duas fórmulas aqui e fazer a diferença entre elas. Então, aqui vai ficar como? Seno de A mais B menos seno de A menos B vai ser igual. Quando eu faço a diferença aqui, seno de A vezes cosseno de B vai ficar menos seno de A vezes cosseno de B. Então, esses dois cortam aqui. Aí vai ficar seno de B vezes cosseno de A menos com menos de seno de B vezes cosseno de A. Vai somar, então vai ficar seno de B vezes cosseno de A mais seno de B vezes cosseno de A. Ficando 2 seno B vezes cosseno de A. Como A mais B é P e A menos B é Q, a gente chega aqui. Seno de P menos seno de Q é igual a 2 vezes. A gente tem que o B é quem? É P menos Q sobre 2. E A é P mais Q sobre 2. Ficando aqui, seno de P menos Q, seno de P menos seno de Q é 2 seno de P menos Q sobre 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2. Então, essa foi a aula de seno de P menos seno de Q.
de seno de P mais seno de Q, de cosseno de P mais cosseno de Q, e de cosseno de P menos cosseno de Q. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!